pessoal, bem-vindos novamente. Vamos para a prática? Nos vídeos anteriores, eu expliquei os conceitos e para que serve cada ferramenta I2. Caso queira rever, eles estão disponíveis na playlist através do link que está aqui na descrição do vídeo. Hoje eu vou mostrar como usar o I2 Analyst Notebook de forma prática e fácil. Vou fazer um overview da interface da ferramenta e usar algumas funcionalidades básicas, usando como exemplo os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. Eu sou Josiane Neves e esse é o canal CSI via Appia, sua conexão direta com o universo da inteligência e análise forense. A interface do Analyst Notebook tem um visual semelhante às ferramentas do Office, o que facilita a compreensão do usuário e diminui a quantidade de cliques. Passando o mouse sobre os botões, são mostradas informações resumidas sobre a funcionalidade e clicando aqui embaixo, em Saiba Mais, abre o guia do usuário com a informação completa. Por aqui, você pode fazer pesquisa sobre o uso das funcionalidades e no site da IT Group você encontra todos os manuais. O Analyst Notebook tem 3 formas de trabalho: a inserção manual de objetos, a conexão com o banco de dados e a importação dos arquivos. A inserção manual de objetos não é a forma mais indicada. Ela pode ser usada quando você já tem a investigação pronta e quer fazer uma representação. Você pode inserir da paleta as entidades que podem ser dos tipos ícone, para representar visualmente pessoas, objetos ou conceitos, linha de tema, para representar uma sequência de eventos, caixa de evento, para representar alguma ocorrência, reunião, caixa, círculo e bloco de texto, para representações textuais, e o objeto OLE, que pode ser documentos, áudios, vídeos, imagens. Eu tenho aqui as fotos dos terroristas identificados nos atentados de 11 de setembro e as informações deles. Essas informações são reais, são somente os nomes e as fotos deles. São informações que estão disponíveis na internet, informações CPF, pagamento, são fictícias, geradas aleatoriamente e não pertencem a ninguém. Você pode ir adicionando as entidades, arrastando os ícones de entidades para o seu gráfico. Clicando 2 vezes em alguma das entidades, você pode adicionar as informações sobre ela. A característica mais importante de uma entidade para todas as ferramentas I2 é a identidade. A identidade é obrigatória, única, sensível a caracteres e sensível a letras maiúsculas e minúsculas. Ou seja, se uma entidade com a mesma identidade que outra forem copiadas para um diagrama, o software vai reconhecer e juntá-las. Por isso é importante toda organização manter um padrão para as entidades, inclusive as letras maiúsculas e minúsculas. Normalmente, para uma entidade do tipo pessoa, a identidade vai ser o CPF dela, sem pontos e sem traços, somente os números. Vou adicionar aqui as informações desse primeiro terrorista. Para a identidade dele, eu vou colocar só os números do CPF, retirando os pontos e o traço. Cada entidade possui uma identidade e uma etiqueta associada. Por padrão, a etiqueta é igual à identidade, pode ser modificada em qualquer nomenclatura. Na etiqueta eu vou colocar aqui o nome dele. Vou adicionar as informações de mais 2 dele no meu gráfico da mesma forma. A identidade vai ser o CPF e a etiqueta vai ser o nome dele. Lembrando que todos esses dados são fictícios. Essas informações CPF, endereço, telefone, nenhuma delas é real. Aqui na etiqueta é o que vai aparecer visualmente lá no meu gráfico embaixo do ícone de identidade. Eu poderia colocar o nome dele assim embaixo, deixar o CPF da forma como ele veio na planilha ou da forma como usamos normalmente, com pontos e traço. Mas como estou colocando aqui só o nome das entidades, eu vou manter o padrão e deixar só o nome. Vou colocar mais um aqui do grupo que estava no avião, que atingiu o Pentágono.
Mas vou adicionar como objeto Oli e vou adicionar a foto dele. Clico aqui em objeto Oli e arrasto o ícone para o diagrama. Como eu disse, o objeto pode ser documentos, vídeos. Para foto, eu vou clicar em criar do arquivo. Procurar a foto no diretório do computador, onde está a imagem. Selecionar e clicar em OK. Agora, o ícone de identidade desse terrorista é a foto dele. Eu vou clicar 2 vezes e adicionar as mesmas informações dos outros. CPF sem pontos e sem traço e o nome deles na etiqueta. As fotos também podem ser adicionadas de outras formas. Essa que eu mostrei adicionando da paleta. Outra forma é clicar 2 vezes no ícone em estilo. Clica na imagem e seleciona do diretório do computador onde está a imagem. E tem outra forma mais fácil ainda. Pode ser diretamente na imagem, clicar nela e copiar Ctrl+C, Ctrl+V, clicar na entidade e colar com Ctrl+V. Além da entidade da etiqueta, você pode colocar manualmente outras informações que são relevantes. Pode incluir descrições, classificações, pode adicionar cartões, pode mudar as opções de estilo do ícone, aumentar o tamanho, ou colocar uma moldura. Vou colocar aqui uma moldura vermelha. Pode mudar a fonte, cor, estilo, tamanho e pode adicionar os atributos. Atributos são dados associados às entidades ou aos vínculos. Como atributo desse terrorista, eu vou adicionar a informação que eu tenho que ele estava na watchlist do Serviço de Imigração. Esse outro aqui estava no watchlist, então eu vou colocar o mesmo atributo nele. Eu vou deixar com o mesmo estilo do anterior, mesmo tamanho e com a mesma moldura vermelha. Foi a partir desses 2 que identificaram todos os outros terroristas. Outras informações que eu tenho aqui dos passageiros são de telefone, endereço e a forma de pagamento. Essas informações eu poderia colocar como atributo dessas entidades, ou posso criar outras entidades, cada uma de acordo com o seu tipo. O que vai ser atributo ou entidade vai depender da natureza da própria entidade e do tipo de investigação que está sendo feita. Quanto mais atributo, mais granularidade os dados se tornam para análise. Nesse caso do 11 de setembro, foram descobertas entidades usando o mesmo número de telefone para reserva, o mesmo endereço, outros que não usaram o mesmo endereço, mas que na base de dados pública tinham o mesmo endereço ou caixa postal. Alguns deles usaram até mesmo o mesmo cartão de milhas. Então, para essa representação, vou criar a entidade de paleta de locais, uma casa. Vou adicionar as informações da casa. Vou colocar o endereço como uma entidade dela. Lembrando que deve ser padronizada a forma como é escrita a identidade da entidade. Então, se você colocou endereço nesse formato, com barra, vírgula, rua primeiro, casa depois, estado escrito inteiro ou sigla, você deve seguir o mesmo padrão para as outras entidades do tipo endereço. Agora, vou criar o vínculo entre a entidade endereço e a entidade pessoa. Esse mesmo endereço está associado ao Newark e ao Salem. Clicando na setinha, tem os tipos de vínculo. Os vínculos ficam abaixo da paleta entidade. Vou pegar o vínculo do tipo de endereço e vou vincular essa casa aos 2. Assim, vou desenhando todo o meu gráfico com as entidades dos outros tipos.
Poderia colocar telefone, eu poderia colocar o próprio avião aqui para fins de representação. Vou colocar um avião de paleta de veículos. Na identidade, vou colocar aqui que ele é um AA77. Na etiqueta, vou colocar também a informação que era da American Airlines. E na descrição eu vou colocar que ele atingiu o Pentágono. Essa descrição que eu acabei de adicionar pode ou não ser exibida no gráfico. Em exibir, você marca quais informações você quer que apareça no gráfico. Vou abrir um novo diagrama e vou representar todos os terroristas e como eles foram vinculados. Como eu disse, o Nilk e o Khalid eram possíveis terroristas conhecidos listados na watchlist do Serviço de Imigração nos Estados Unidos e estavam no voo AA77 que atingiu o Pentágono. Nesse mesmo voo estava o irmão mais novo do Nilk, o Salem, que fez a reserva com o mesmo endereço. O Mohammed Ath, que estava no voo que atingiu a Torre Norte, e o Marwan, que estava no voo que atingiu a Torre Sul, fizeram reserva com o mesmo endereço que o Khalid. O Mohammed usou o telefone que foi usado por mais 5 passageiros que estavam nesses 3 voos. Entre esses 5 passageiros estava esse terrorista aqui, que segundo as bases de dados públicas, era um colega de quarto e compartilhava a mesma caixa postal do Satã. Ainda nos registros públicos, constava que o Raoni morava junto com o Nilk e o Khalid. O Khalid usou milhas para comprar a passagem dele e esse mesmo número de milhas foi usado por outro passageiro. Até aqui, 13 terroristas foram identificados. No voo 175, que atingiu a Torre Sul, o Ahmed também foi identificado na watchlist da INS. No mesmo voo e usando o mesmo endereço estava o Hamza. De acordo com os registros públicos, o Hamza morava ou já tinha morado com 3 passageiros do voo A93, que foi sequestrado no mesmo dia. Mas os passageiros receberam alertas sobre os atentados e conseguiram tomar o controle do avião, que acabou caindo em um campo da Pensilvânia. Também constava nos registros públicos que esse Ahmed já tinha morado com Ziad. Assim foram identificados 19 terroristas. Como eu disse anteriormente, essa é a forma mais simples de usar a ferramenta que funciona com investigações prontas e representações pequenas. No próximo vídeo vou mostrar como fazer importações para que você possa trabalhar com uma quantidade maior de dados. Qualquer dúvida ou sugestão, não hesite em deixar um comentário ou entrar em contato. Caso tenha interesse, a Via Appia comercializa as licenças e o curso completo da ferramenta para empresas e organizações. Deixe suas dúvidas e sugestões nos comentários ou entre em contato com a gente. Nossos contatos estão aqui embaixo na descrição. Até o próximo vídeo!